Hoje nós vamos falar sobre cobertura para bolos caseiros. A importância de você saber exatamente qual a quantidade de cobertura que você vai colocar no seu bolo. Então você precisa saber quanto de cobertura você coloca em cada bolo. Primeiro, porque vai te ajudar na hora de comprar os ingredientes para os seus bolos. E segundo, porque vai te ajudar na hora de precificar os seus bolos que levam cobertura. Se você sabe quanto que vai de cobertura no seu bolo, você consegue colocar essa quantidade no valor total do seu bolo e você sabe exatamente qual o custo da sua cobertura. Isso é muito importante. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pesar a sua cobertura depois de pronta. No meu caso, as minhas receitas de bolo rendem 2 bolos de 20 centímetros. Então o ideal é que a minha cobertura renda uma quantidade em que eu consiga cobrir 2 bolos também. Então, como eu padronizo as coberturas do meu bolo? Eu uso 200 gramas de cobertura para bolos mais simples e uso 400 gramas de cobertura para bolos vulcão. Isso com bolos feitos na forma de 20 centímetros. Agora, isso não é uma regra geral. Essa quantidade de cobertura foi a quantidade que eu estipulei que eu quero usar nos meus bolos. E como que eu fiz isso? Meu bolo, depois de pronto, eu coloquei ele em cima de uma balança, tarei a balança e fui colocando cobertura. E quando chegou em 200 gramas, eu vi que estava uma cobertura ok, que estava bom, que não estava nem muito e nem pouco. Eu gostei. Então eu determinei que aquele seria o padrão para todos os meus bolos. E a partir daquele momento, todos os meus bolos levam 200 gramas de cobertura e os bolos vulcões 400 gramas de cobertura. E eu criei o hábito de pesar todas as coberturas que eu testo. Então, todas as vezes que eu faço uma cobertura nova, que eu estou testando alguma receita, eu peso a receita depois de pronta e eu anoto na minha ficha técnica. E isso é importante porque, por exemplo, se eu fizer uma cobertura que me rende 400 gramas, mas eu preciso cobrir 2 bolos vulcões, então eu sei que eu preciso fazer 2 receitas dessa cobertura. E se eu tiver, por exemplo, 10 bolos de cenoura para fazer, eu preciso de 200 gramas de cobertura para cobrir cada bolo. A minha receita da cobertura do bolo de cenoura, ela rende 400 gramas. Então eu sei que eu preciso fazer 5 receitas para eu conseguir cobrir 10 bolos. Isso evita desperdício na minha cozinha, porque eu não faço mais cobertura do que eu vou usar. Da mesma forma, eu também evito fazer menos cobertura do que a que eu preciso. E isso também me ajuda na hora de fazer a lista de ingredientes para eu ir no mercado, comprar os ingredientes para as coberturas dos meus bolos, porque eu sei exatamente a quantidade que eu vou comprar de cada ingrediente. Então eu não compro a mais nem compro a menos. Outra dica muito bacana, se você já faz bolos para vender e já está fazendo bolos em grandes quantidades, é você fazer as coberturas um dia antes e deixar na geladeira. E aí, como que eu faço? Por exemplo, no exemplo que eu dei dos 10 bolos de cenoura, se eu tiver 10 bolos de cenoura para fazer, eu vou fazer a cobertura um dia antes, eu vou colocar em potinhos. Esses potinhos mesmo de bolo no pote, eu compro vários desses potinhos de 200 gramas, de 300 gramas, enfim. E aí eu coloco os potinhos em cima da minha balança, vou enchendo os potinhos com a minha cobertura até chegar a 200 gramas. Feito isso, eu fecho o potinho e levo para a geladeira. No dia seguinte, quando eu preciso cobrir os meus bolos, eu pego aqueles potinhos que já estão com a quantidade exata de cobertura para cada bolo. Isso facilita demais o meu trabalho no dia que eu tenho muitos bolos para fazer. E muitas pessoas não gostam de levar a cobertura na geladeira, porque acontece que a cobertura ela pega mais consistência na geladeira e para os bolos caseiros, na hora de você colocar em cima
do bolo não fica tão legal. Mas o que você pode fazer é pegar esse potinho e colocar no micro-ondas. 1 minutinho no micro-ondas, mexe bastante, ele vai voltar para a consistência ideal, você vai cobrir o seu bolo sem nenhuma dificuldade. Então, para mim, a melhor maneira de trabalhar com bolos é com organização. Quanto mais coisas você cria para se organizar e para facilitar o seu trabalho, melhor você vai desenvolver o seu trabalho, menos tempo você vai levar para fazer as coisas que você faria com muito mais tempo. Então é só uma dica, mas é uma dica de ouro. Se você passar a fazer, vai criar esse hábito e vai facilitar muito o seu trabalho. Se você quer começar a fazer bolos caseiros para vender agora no próximo ano, começar o ano com um negócio novo, fazendo bolos, vendendo bolos, trabalhando na cozinha da sua casa, aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link, você vai encontrar um curso de bolos caseiros, onde você vai ter acesso a várias receitas e várias dicas. Aqui na descrição você também encontra a minha playlist aqui do meu canal, com mais de 50 vídeos sobre bolos caseiros. Nessa playlist tem receitas, tem dicas, te ensino a precificar, tem tudo que você precisa para começar do zero a vender bolos caseiros na sua casa. Então tá tudo aqui na descrição, basta você dar uma olhada e você já tem bastante material para começar a vender os seus bolos caseiros. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre respondo todo mundo aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um grande beijo e eu te vejo no vídeo de amanhã.